Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos já, eu diria assim, saindo de uma pandemia, né? Para nós, na minha fé, já passou o pico, agora estamos na fase de saída. Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Espero que cada crente, cada irmão tenha tido uma experiência com Deus e saia desse momento tão difícil mais crente, mais convicto, com a fé mais fortalecida na fé e na força do seu poder. Quem não aproveitou este tempo perdeu uma grande chance. Eu tenho dito assim para alguns companheiros que, para mim, esses 90 dias que passei em casa foi uma verdadeira faculdade que o Senhor me levou para mim aprender com Deus. Eu acho que eu aprendi com Deus, não tenho certeza que eu aprendi com Deus nesses 90 dias, eu não aprendi no tempo que eu fiquei nas salas de aulas, estudando teologia, mestrado, doutorado, tantos cursos que eu fiz, mas esses 90 dias para mim foi um dos mais importantes. Tive uma experiência, minha mente abriu muito, conhecimento de Deus, fiquei realmente muito maravilhado, agradecido a Deus. Teve um momento que no início, às vezes eu questionava e ficava assim preocupado com tanta morte, mas depois a gente vai aprender a adorar o Senhor e ver que o nosso Deus é Deus, que sabe o que faz. Se Ele matasse todo ser humano da terra de uma vez só, Ele estaria certo, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, a terra é dele e todos que moram na terra é dele também. Então Ele pode fazer. A gente olha para os reis humanos naquela época, dos reis, ele matava quem queria e não tinha quem dissesse nada. Mata aquele, não tinha o que questionar, né? E o nosso Deus, que é o dono, Ele pode matar, pode dar vida, Ele pode fazer o que Ele quiser, está sempre certo. Então a Ele nós prestamos o culto. E depois de perceber que Deus sabe o que faz, no meu entendimento, quando Deus projetou o mundo, isso antes que existisse o mundo, Ele projetava esse mundo, Ele já viu essa pandemia e já viu quantos vão morrer. Quantos morreram e quantos vão morrer. Está tudo certo, não vai ficar nenhum a mais, nenhum a menos. Ele diz, Jesus corrobora com isso, dizendo que até os pardais, essas avezinhas que ficam nas igrejas, nenhum morre sem o prévio consentimento de Deus. E Jesus mesmo diz na revelação para João, lá no Apocalipse capítulo 2, diz: olha, eu morri, mas eu estou vivo, e tenho nas minhas mãos duas chaves, a chave da morte e do inferno. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho domínio, ninguém morre no planeta Terra sem Ele permitir, e ninguém entra no inferno também se Ele não permitir, porque a chave quem tem é Ele, o domínio é dele. Então vamos ficar totalmente tranquilo que só vai acontecer o que o nosso Deus determinar. Por isso, aqui no texto que nós lemos, diz assim: justificado pela fé, agora temos paz com Deus. Eu pergunto, você tem essa paz? Em Filipenses 4, lá pelo versículo 6, 7, vai dizer assim: a paz de Deus que excede
o entendimento humano, a paz que ultrapassa a capacidade do homem entender. Essa paz, ela vai dominar os nossos sentimentos, ela vai controlar o nosso coração, as nossas emoções. É uma paz que foi derramada pelos nossos corações, pelo Espírito Santo, o Espírito do amor. Essa paz que o mundo não tem, nós temos. Agora, meus queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra de experiência pessoal minha. Eu disse para vocês que Deus tem me ensinado muito nesse período. E uma das coisas que mais eu tenho buscado e entendido é sobre a oração. Eu acho que aqui, toda vez que eu venho aqui, eu falo um pouco de oração, porque é uma coisa que eu gosto, que eu procuro entender. E eu sei que todos nós podemos orar da forma convencional, orar nas igrejas, orar da forma que você ora. Nós temos o direito de expressar os nossos sentimentos, a nossa oração do jeito que a gente aprendeu, do jeito que quer. Porém, eu queria compartilhar com vocês a experiência de um tipo de oração, apenas um, que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Sabe o que Jesus diz assim? Quando tu quiser orar, quer dizer que não é qualquer momento, é quando você decidir orar. Quando eu quero fazer uma oração mesmo, o que você deve fazer? Entrar no quarto e fechar a porta. E ainda tem mais, e falar em secreto, em segredo. Quando tu quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em segredo com Deus. E Deus te recompensará. Ainda aumentando mais esses itens, você precisa ter duas coisas fundamentais. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: você agora precisa de saber que Deus existe. Você, para falar com Deus, saber Ele realmente existe. Outra coisa, outro item, saber que a Bíblia é a verdade. Ela é a palavra eterna, infalível de Deus. A palavra é a verdade, Deus existe. Amém? Quando você vai orar, eu tenho que entrar no quarto, fechar a porta, falar em segredo, mas saber que Deus existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Isso são fundamental para você orar, porque senão a gente fica orando como que a esmo, aleatório, parece que não sabe se está ouvindo mesmo. Não é assim. Deus existe. Agora, este Deus que existe, aí vem um entendimento para você continuar orando. É saber que este Deus não está sentado no trono nas alturas, que nós colocamos assim: Deus está sentado no trono, porque nós somos de origens religiosas diferentes do que temos hoje, e nós somos ensinados ao longo das gerações de um Deus que está fora de nós, porque foi colocada uma imagem na nossa frente, Ele estava ali na parede, estava ali no local, então nós olhávamos para uma imagem, então aquele Deus estava fora de nós. Por causa disto, dessa tradição religiosa, quando vamos orar, fazemos a mesma coisa. A gente coloca um Deus fora e começa a gritar para Ele, começa a falar com Ele, mas Ele está fora. E eu queria que você hoje entendesse o seguinte: traga esse Deus que está sentado no trono nas alturas e coloque Ele no trono que Ele deve ficar, aqui nesse trono. Traga Deus para dentro de você. Entenda que nós somos morada de Deus em espírito. O nosso corpo, olha, o nosso corpo, ele é templo de Deus. Quando você entende assim, Deus está em mim, dentro de mim,
muda-se toda a forma de interpretar as coisas. Porque se Ele está longe, eu tenho que gritar. Se Ele está em mim, muda-se a forma de falar. Porque Ele estando em mim, Ele estando em você, Ele estando em nós, então a vida que vamos viver é diferente. Olha, para você ter um entendimento assim, olha para Jesus. Quando Jesus veio aqui no mundo, a Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Jesus que habitou entre nós, Ele viveu a nossa vida. Ele veio sofrer as nossas dores. Ele veio viver o que nós estávamos vivendo. Ele veio viver a nossa vida. Ele é o Deus, Emanuel, que veio viver a minha vida e a sua vida. Quando Ele foi para a cruz, Ele foi crucificado. Então, se Ele viveu a minha vida, quando Ele foi crucificado, eu estava sendo crucificado com Ele. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Eu agora estou crucificado com Ele. Se Ele não foi crucificado, se Ele viveu a minha vida, quando Ele foi crucificado, eu estava crucificado com Ele. Quando Ele morreu naquela cruz, eu morri com Ele. Quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se vós já ressuscitastes com Cristo. Então veja bem, Ele viveu a nossa vida. Nós estávamos nele. Ele morreu, nós estávamos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós estamos com Ele. Agora Ele foi para o céu. Mas disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar meu Espírito. Agora o Espírito de Cristo veio morar em nós. Sabe para quê? Para que nós vivêssemos agora a sua vida. Agora é a nossa vez. Nós vamos viver a sua vida. Nós vamos pregar a sua mensagem. Nós vamos sofrer com Ele. Tudo com Ele. Como diz Romanos 8,17. Se é que nós padecemos com Ele, então nós seremos glorificados também com Ele. Ele viveu a nossa vida, e quando esteve aqui, agora nós estamos vivendo a vida dele. Ele mandou seu Espírito morar aqui. Então, se eu estou vivendo a vida dele, Gálatas 2:20 diz: eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos agora vivendo a sua vida. Nosso compromisso é com Ele. Então agora Ele em nós. Quando nós vamos orar, nós temos que saber dessas verdades. Veja bem, deixa eu falar assim com bem clareza, porque eu sei que todos nós sabemos orar, mas tem muitas ainda incertezas, dúvidas e falta de respostas. Existe muitas faltas de resposta das orações. Quando vamos orar, uma coisa que eu tenho aprendido assim, quando eu vou fazer essa oração, eu faço a oração normal com todo mundo, mas eu digo, mas quando eu quero orar mesmo, eu entro no quarto. Significa sair do sistema, sair do meio, ficar sozinho, e você ficar no lugar isolado. Você pode estar sentado, deitado, de joelhos, não importa. A forma física, Jesus não fala sobre essa forma física. Nós é que criamos, mas não há uma orientação. Tem que ficar de joelho assim, não. Tem que ficar deitado, sentado, não. Fica à vontade. Mas você tem que ficar à vontade, relaxado, fisicamente relaxado. Aí você entra num processo de, sabe de quê? Como diz no Salmo 131, sabe o que ele diz? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Para a gente falar com Deus, você tem que fazer calar a tua mente, a tua alma, ficar relaxado e acalmar, ficar
em silêncio primeiro, na presença de Deus. Você sabe que a gente vai orar, a gente chega, a primeira coisa que a gente entra falando logo, você não sabe nem se ele está te ouvindo, você já está... Não, primeiro você se senta, ou se deita, ou fica à vontade, e faz calar a tua alma, senta paz, aquieta-te. Salmo 46, 10. Lamentações 3, 27, 28. Assenta-te solitário, fica calmo, você vai falar com Deus. A mente nossa, ela é muito inquieta, você não consegue fazê-la calar facilmente, é muita atividade, você não consegue concentrar em Deus, você está falando, mas não concentra, aí não há conexão da boca com o coração. Romanos 8, 10, versículo 8, você precisa conectar a boca com o coração, você fala que o coração está cheio. Em 2 Coríntios 4, 13, vai dizer assim, eu criei primeiro, depois eu falei. Você tem que haver conexão da boca, você falar, o coração crê, essa harmonia. Então se aquieta, fica calmo, tranquiliza, não tenha pressa. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, quando tentar a presença de Deus, tenha pressa não, fique lá, tira um tempo. Depois que a gente acalma, irmãos, a alma, o coração, tem até o hino que diz acalma o coração, né? Quieta, fica quieta. Quando você se acalma, normalmente eu gosto de fazer assim, eu gosto de refletir primeiro, pensar primeiro. Depois que você acalma, eu vou fazer uma conscientização, é o entendimento, como diz Efésios 1, lá pelo versículo 17, tendo uma consciência, Senhor, me dê o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado o entendimento, para que a gente possa entender as coisas, entender qual é o nosso chamado, entender quais são as riquezas de Deus para os santos, entender qual seja a suprema grandeza do seu poder, que é manifestado em nós, a eficácia do seu poder. Você tem que entender as coisas, porque se você não entende, você normalmente perde muito tempo. A gente passa às vezes 3, 4 horas de joelho e não sai com nada. Não é assim. Nós temos que diminuir o tempo, mas ser mais aproveitado. Então, se você está calmo, você vai se conscientizar. Se conscientiza como? Veja bem, uma das coisas prioritárias para mim é me conscientizar que Cristo habita em mim. É uma coisa que para mim é fundamental. Primeira coisa que eu quero saber. E isso, toda vez que eu vou orar, eu gosto de fazer isso. Está escrito em 1 Coríntios 6,17: o meu espírito uniu-se com o Senhor e eu sou um com Ele. Então, do momento que eu vou me conscientizando, eu vou citando a palavra, para ir me conscientizando que Cristo realmente está vivendo em mim. Depois que eu faço isso, eu gosto de saber assim, agora quem é esse Cristo? Eu gosto de meditar. Meu Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse, me dado todo o poder. Então Ele tem todo o poder. Ele está ciente de tudo, porque Ele é onisciente, sabe de tudo, não precisa falar nada, Ele já sabe. Ele é presente em tudo, porque Ele é onipresente. Ele é o verdadeiro amor. E esse Cristo verdadeiro habita em mim. Então, se Ele estar em mim, eu penso assim, então a sua palavra é a verdade. João 17:17, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, se eu tenho esse Cristo em mim, sou consciente dessa verdade, a palavra dele é verdade, então eu vou ouvir a sua palavra. Você já imaginou a riqueza que você pode ter aí? Eu vou citar apenas um item, porque nós não vamos ter tempo de falar muitas coisas. Um item. Vou citar, por exemplo, João 7, 38, 39, vai dizer assim, no 37, ele vai dizer assim:
No último dia da grande festa, Jesus disse assim: quem tem sede, o que acontece? Vem a mim e beba, porque aquele que beber desta água vai acontecer o quê? Fluirá do teu ventre, do teu interior, o quê? Rios de águas vivas, que saltam para a vida eterna. Ele disse, e ele falava do Espírito, que o povo não tinha ainda, mas que haveria de dar. Ele falava desse Espírito Santo, que aquele povo não tinha, mas falava de quando você chegar. Aí eu penso o seguinte, ele falava do Espírito, agora esse Espírito já habita em mim, amém? Habita em você. Você recebeu o Espírito Santo quando crente? Sim. Então o Espírito Santo é real? É. Porque lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim, lá pelo versículo, talvez versículo 10, ele diz, se você não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, então não é dele. Mas nós estamos falando para a igreja que é dele. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo da promessa, ele nos selou para nos fazer herança de Deus. É a garantia que nós temos que o Espírito Santo mora em mim. Então ele está em mim. Então se ele está em mim, o que está acontecendo? Aí eu penso assim, o Espírito Santo habita em mim, no meu interior. Então do meu interior está fluindo o quê? O que está fluindo? Um rio de águas viva. Nesse momento você coloca a sua imaginação, você veja um rio, porque a fé é a sua imaginação. A fé é quando você consegue imaginar algo e traz para a sua verdade hoje. Eu imagino uma coisa e acredito. Isso é a fé. Agora, normalmente a gente não faz isto. E olha, irmãos, olha como é que a gente serve a Deus. Lá em Marcos 12:30 vai dizer que nós devemos amar a Deus, sabe como? Com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com as nossas emoções. Nós temos que envolver por inteiro, com a capacidade, com o entendimento, com as minhas emoções. Eu tenho que permitir que as minhas emoções fluam. Então eu estou aqui imaginando, louvando o Senhor, meditando na palavra, que é preciso meditar na palavra de dia e de noite. Essa é a verdadeira oração. E sabe de uma coisa? Quando você entra para essa oração, você não vai nem pedir nada. Não é oração para pedir, porque tudo você já tem. Você sabia que você já tem tudo? O Senhor é meu pastor e nada mais me falta. Por quê? Porque você não tem Cristo, você não está consciente que Cristo está em você? E Cristo é o que para você? Você imagina o que é Cristo é para você? Ele é tudo, Ele é teu pastor, Ele é teu salvador, Ele é o teu caminho, a tua verdade, é a tua vida, é a tua ressurreição, Ele é a tua riqueza, Ele é a garantia do teu futuro, Ele é a tua alegria, Ele é tudo que você imaginar que precisa nesse mundo, Ele é. Simplesmente Ele é, porque Ele já está em mim, está em mim. Se Ele está em mim, não precisa de nada, porque é do agrado de Deus nos dar o seu reino, não falta nada. Nós já fomos abençoados, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos. O crente não precisa de nada, ele tem Cristo. Se você tem Cristo, tem tudo. Já cantava os antigos, quem tem Jesus tem tudo. Precisa só entender isto, eu tenho tudo. Então se eu estou no plano de Deus, e eu olho assim, do meu interior tem um rio que brotou dentro de mim. É um rio que nunca vai secar, vai até chegar na eternidade. Às vezes eu estou lá em casa e passo o Tocantins, eu fico olhando, esse rio Tocantins, eu tenho 66 anos de vida, e quando eu era menino já banhava naquele rio.
E com certeza, se você tivesse alguém com 1000 anos de idade aqui, ele dizia que aquele rio já estava lá, correndo bilhões de litros d'água por dia, passando bilhões e bilhões de águas, nunca secou. Isso é porque o Espírito de Deus dá vida. Quem faz fluir esse rio é o Espírito de Deus que dá vida. Não é a matemática, não é a ciência, nada, é o Senhor. A origem é Deus, é a presença de Deus que dá vida. Se o Espírito de Deus dá vida a um rio Tocantins, que sai não sei da onde, lá perto de Brasília, e vem rodando aí, onde o rio passa, vai trazendo saúde, trazendo vida, trazendo riqueza, trazendo bênçãos abundantes para todos nós que moramos aqui. Traz vida porque nós bebemos água, é vida. Agora você imagina o rio de Deus brotando do meu interior. Você tem que ver isso na sua oração. O rio de Deus está brotando. Lá no Ezequiel 47, versículo 9 diz: as águas desse rio são saradoras, onde passa essas águas vai sarando. Esse rio dentro de mim, ele lava meu corpo, lava minha alma, lava o meu espírito, trazendo saúde. Eu estava pedindo: Senhor, eu tenho 66 anos, como é que eu estou vivo? Tem que ser do Espírito de Deus, as águas do Espírito brotando. Mas essas águas trazem saúde? Sim, traz saúde. Mas essas águas vai trazendo, vai fluindo, irmãos, vai fluindo uma graça especial de Deus para nossas vidas, porque desse rio brota tudo, brota uma graça. Eu fico imaginando: Senhor, já vou completar 27 anos esse mês de julho que sou pastor dessa igreja. Por que essas pessoas querem me ouvir? Não é humano, é porque o rio de Deus está fluindo uma graça de Deus. É graça, não é capacidade humana, é uma graça de Deus fluindo de um rio que nunca seca. Como é que eu tenho inspiração para pregar? É o rio que vai fluindo, gerando inspiração do Todo-Poderoso. A capacidade de perdoar é o rio de Deus que brota em mim, dando capacidade para me entender os outros e perdoar, capacidade para amar as pessoas, desejo de orar, com vontade de ser mais crente, com vontade de adorar o Senhor, com vontade de contribuir. Senhor, eu quero contribuir mais, eu quero pregar mais, quero ganhar mais almas, eu quero orar, quero fazer mais. Esse rio de Deus que nunca seca está fluindo nossos corações e vai até chegar no céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Do interior de cada crente está fluindo o rio, rios de vida, rios de água viva, porque nós recebemos o Espírito Santo, amados. O Espírito de Deus já está em nós, está em você. Agora você sabe, irmãos, eu estou falando para você como a gente vai orar. Eu estou baseado na palavra para dizer para vocês que oração não é só você dizer palavras, é muito mais, é consciência do que você faz. Por isso que a Bíblia diz que deve meditar na palavra de dia e de noite, para entender as coisas, para viver isso, viver, entender. Você tem que olhar para a Bíblia é verdade, ela está dizendo isso, então é isso mesmo, do jeito que ela está dizendo. Às vezes eu poderia falar em muitos outros assuntos, porque eu falei do rio, mas eu posso falar de outras coisas. Eu fico olhando assim: o Senhor me disse que eu... Quando ele está falando assim, de meu Deus, quem sou eu em Cristo? Aí eu vou para a palavra e fico meditando: quem sou eu em Cristo? O que o Senhor está dizendo de mim? Ele diz: tu és meu filho amado. Então eu sou filho amado. Ele diz assim: tu és o meu filho, porque tu creu no meu filho, teu nome escrevi no livro da vida. Eu olho assim e digo: Senhor, eu sou o projeto mais importante dessa terra, porque nunca existiu um homem igual eu, e nunca vai existir outro igual eu, só eu, único, unicamente eu, um projeto de Deus.
Deus me fez tão especial que só existe um. Você é só você. Especial. Eu sou tão especial de Deus, e você tem que ver isso quando estiver orando, que Ele diz assim: olha, eu te abençoei com toda a sorte de bênção. Tá, abençoou mesmo. Eu te dei meu Espírito, então o Senhor tu me deu mesmo. O que Ele diz: tudo tu podes em Cristo, então eu posso mesmo. Ele diz assim: tu pode fazer obras maiores do que eu fiz, então eu posso mesmo. Ele está dizendo, foi Ele que disse, e você só precisa crer. É por isso que o segredo é crer. Mas para você crer, você tem que imaginar, você tem que ver isto, trazer para uma realidade pessoal. Você já percebeu? Agora você quer terminar? Termina 8h30? Dá mais um pouco? Não, veja bem, você já percebeu que a maioria das nossas orações, nós estamos confessando problemas, misérias, doença, fraqueza, quando não deveria que nossas orações, diz a palavra de Deus aqui em Filipenses, deveria ser com ações de graças, acompanhado de ações de graça, de súplica, de reconhecimento. Porque quando eu digo assim: Senhor, me dê um emprego, eu estou dizendo que eu estou o quê? Desempregado. Senhor, me aumenta meu salário, estou dizendo que estou ganhando pouco. Veja como são as coisas. Senhor, me cura, estou dizendo que estou doente. Agora, se você for para de Deus com o espírito das ações de graças e da gratidão a Deus, aonde você vai reconhecer o que o Senhor está dizendo a teu respeito, há uma diferença muito grande. Se você está doente, você sai curado. Sabe por que você sai curado? Porque todas as coisas de Deus, ela ocorre no reino da fé. Não é verdade? Tudo não é pela fé? Você sabe o que é fé? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e convicção daquilo que se não vê. Você sabe o que é convicção? Certeza daquilo que você não tem, mas você tem convicção. Então, se você estiver doente e vai aos pés do Senhor e medita na sua palavra de dia e de noite, e você vai ver o Senhor dizendo assim: olha, meu filho, eu já tomei sobre mim, quando eu estive aí, eu tomei sobre mim todas as tuas dores, e já levei sobre mim todas as tuas enfermidades. Quando eu morri naquela cruz, as minhas feridas, o que eu sofri naquela cruz, tu foste o quê? Sarado. Então você tem que dizer: Senhor, eu estou curado. Eu estou curado porque tua palavra está dizendo assim, que eu fui curado. Eu vou tomar posse dessa verdade. Aí, Senhor, eu quero te dar graças, porque tu já me curou. Senhor, eu estou passando por esse processo, um processo, seja de enfermidade, seja de que foi o problema, mas está escrito no texto que nós lemos. O que gera tudo isso? Você ouviu o texto que nós lemos, Romanos capítulo 5? Ele vai dizer aqui assim, olha: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz alguma coisa. O que ela produz? Paciência. A paciência produz o quê? Experiência. A experiência vai produzir o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão para ninguém, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já foi dado para nós. Senhor, eu estou passando por um problema aqui, mas eu creio na tua palavra e estou descansado nela. Eu entendo que o processo que eu estou passando nesse momento é com um projeto de Deus. Seja doença, seja problema no lar, seja desemprego, seja qual for o problema desta vida, seja qual for o problema, Deus tem um projeto. Então cabe a mim, como que acredito nele,
sei que Ele existe, é galardão do que os busca, sei que Sua palavra é verdade, e eu vou ver, Senhor, a experiência que Tu estás me dando. Eu quero só entender isso, que o Senhor me deu uma missão, me deu uma oportunidade de cumprir um projeto Teu. Eu não entendo, mas eu acredito. Então, se você entendeu, o problema está resolvido. Vou dar um exemplo para você aqui, nesse aspecto. Eu me lembro que eu estive numa congregação, numa subcongregação aqui. Quando eu cheguei, a irmã que estava dirigindo o culto, de oração, muito empolgada, disse assim para as irmãs: hoje todo mundo que entrou aqui vai sair curado. Todo mundo aqui. Nós vamos orar, vai ser todo mundo curado. Quando ela fez aquilo, com toda a sua inocência e com a sua sinceridade, eu fiquei orando ao Senhor: Senhor, que palavra eu vou dar? Porque eu sou o pastor da igreja. As pessoas podem sair frustradas. Quem não sair curada, pode sair frustrado da igreja. Porque a irmã disse que tudo não ser curado e os doentes não saírem. Então, quando chegou a minha vez de pregar, eu falei assim, a irmã deu uma palavra e eu concordo com ela: todo mundo vai sair daqui curado. Agora ficou eu e ela no mesmo barco, que eu estou confirmando com ela. Aí eu disse assim: eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Vocês congregam aqui nessa congregaçãozinha, parece que é segunda e quinta, não sei. Vocês entram nessa igreja, você sabe que tem aqui um pastor, tem uma lista de oração. Todo dia que você entra, você vê as cadeiras desse mesmo jeitinho, né? Tudo arrumadinho. Pois é, a gente entra e nem percebe. Mas se um dia você entrar aqui e essas cadeiras estiver de outra forma, de outro jeito, a configuração das cadeiras é diferente, a primeira reação quando você botar naquele pé é de rejeição. O que está acontecendo aqui? Por que mudou? Chama-se, a primeira coisa chama-se murmuração. Eu vou murmurar. Por que mudou as cadeiras hoje? O que está acontecendo aqui? Mas você sai de lá murmurando, mas você vai bater no chefe. Chega lá para o chefe e pergunta assim: por que você botou as cadeiras assim? Ah, porque hoje vai ter um culto assim, vai ter não sei o que, não sei o que. Aí você fica em paz. As cadeiras continuam no mesmo lugar, mas você cria paz na hora que a pessoa diz. Porque se existe um líder, um chefe, e você perguntou: por que você mudou as cadeiras? Ele vai dizer assim: por esse propósito. Aí você então fica em paz. Assim é a sua vida. Está do mesmo jeitinho? Está tudo bem. Mas o dia que vem uma coisa contrária, uma doença, um problema, assim, a primeira reação nossa é murmuração. Por que aconteceu isso comigo? Eu não sei porquê, e tal, e começa aí tanta coisa. Então eu conselho aos irmãos: vá falar diretamente com Deus, que está habitando em você, que cuida de você. Ele vai, pergunte Ele, antes de você estar murmurando, não, vá falar com Ele, vá falar com o Senhor através da oração. Como diz o hino 200, conta tudo para Ele em oração. Quando você falar com Ele, vai dizer assim: todas as coisas, meu filho, que acontecer contigo, está na minha responsabilidade. Elas vão contribuir para o teu bem, daqueles que foram chamados pelo meu decreto. Então você diz: então para que eu vou desesperar? Para que eu vou me desesperar se isso é para o meu bem? Eu não entendi bem, mas o meu Deus está dizendo assim: fique tranquilo, não andeis ansiosos por coisa alguma desta vida, porque eu estou no comando deste barco, e eu sei o que estou fazendo. Eu mandei mudar esse jeitinho da tua vida aí, porque eu tenho um propósito. Eu quero que essa tribulação produza em você uma paciência. Eu quero que essa paciência produza em você aí uma esperança. Até que você fique assim, entendendo que o meu Espírito que está em você encheu o teu coração de amor, de fé, e você fica tranquilo. Porque você sabe o que pode acontecer contigo, a pior coisa que pode acontecer contigo, sabe o que é? Morrer. E para o crente morrer é preciosa aos olhos do Senhor. E nós estamos preparando exatamente para esse dia, não é verdade? Todo mundo está trabalhando, primeiro sabendo que vai morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Deus não nos disse o dia. Então vamos ficar tranquilos, porque se morrer para nós é chegar no céu. Amém? Precisa agonia? Então, se o Senhor está dizendo que todas as coisas contribuem para o meu bem, então eu não vou mais ficar reclamando. Eu vou fazer uma outra coisa. Sabe o quê?
dá graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Então você sai daqui, se você sair dando graças a Deus, você não está mais doente, porque a doença agora tem um propósito. Agora o desemprego tem um propósito, essa briga com a família tem um propósito, aquele vizinho problemático tem um propósito. Então agora você vai só entender que propósito é. O Senhor me disse, tem um propósito, então eu vou dar graças a Deus. Não entendo nada, mas entreguei minha vida na mão do Senhor. Eu não fiz uma brincadeira, eu fiz uma entrega da vida. E o Senhor, se eu vou morar em ti, eu vou dirigir esse barco. Não se preocupe, as turbulências, eu sei dirigir isso aí. Você descansa para não andar ansioso em coisa alguma. Então você sai tranquilo. Está sentindo dor? Não, estou sentindo dor, mas o Senhor tem um propósito nisso. Ele já me disse que me curou, pela minha fé eu estou curado, mas Ele sabe o que faz. A questão sou eu creio que o Senhor já me curou. E aí o pai pode fazer duas coisas: ou permitir um pouquinho do problema até que o alvo dele seja alcançado, ou então ele pode fazer desaparecer imediatamente, igual nós fazemos com nossos filhos. Quando você pega seu filho para dar um castigozinho, você faz com um propósito, você não faz pela sua raiva, você faz por amor. Eu vou pegar meu filho, vou dar aqui umas disciplina nele por um propósito. Mas na hora que você percebe que ele entendeu, o que acontece? Você continua batendo? Não, o alvo era para ele entender, porque só as palavras não ajudou. Havia a disciplina, ajuda a pessoa a entender. Então, eu entendi, pai, pronto, não precisa mais bater nele. E Deus, como é perfeito, não, já entendeu, para quê? Vou resolver logo esse problema dele. Você está entendendo? Agora, tudo isso, irmãos, a gente vai aprendendo na oração e na meditação. Eu aconselho os irmãos a fazer as orações que vocês fazem normalmente, mas quando tu quiser orar, entra no teu quarto, saia desse mundo aqui, ó. Deixa o teu celular, deixa os problemas e vai falar só com Deus. Não tem um hino que está dizendo isso ultimamente? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, é hora de falar com Deus. Então é esse momento, vai lá falar com Deus, mas vá assim, descansado, relaxado, e vim aqui, Senhor, eu não vim te pedir, eu não vim exigir, eu vim te entender, eu vim te conhecer, eu vim viver essa palavra, eu vim as verdades. Aí o salmista, ou melhor, o profeta Jeremias, ele vai dizer assim: se você tivesse gloriado uma coisa, glorie apenas numa coisa, sabe o que é? Em me conhecer. Se você me conheceu, é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus, João 17,3, é ter a vida eterna. Conhecer o Senhor é ter todas, está lá em 2 Pedro 2, versículo 1, versículo 3, visto que no seu divino poder, Ele nos deu tudo que diz respeito a esta vida e vida de piedade. Sabe como? Pelo conhecimento da pessoa bendita de Jesus. Conheça Ele, você não falta mais nada, não precisa ter ansiedade. Às vezes, meu Senhor, eu quero te louvar, não me falta nada, estou comendo todo dia, já tenho 66 anos, nunca fiquei um dia sem comer. Não tem, não, sempre tem. Se é um peixe ou se é uma rapadura, isso não importa. O importante é o Senhor nos dá todo dia o pão. Todo dia. Ele prometeu isso em Mateus 6, a partir do versículo 19. Não fique preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Eu dou isso para vocês todo dia. Vocês são mais importantes do que os animais, do que as aves do céu. Havia, eu estou ali em casa, ontem eu estava assim, meditando, eu olhei para cima, vi aqueles urubu voando alto, mais alto mesmo, de rapaz, esses urubu comendo carnes, olha, estão ali voando, deliciando, plainando, e eu digo, meu Deus, olha que Deus tão bom cuidando dele. Ele não trabalha, não tão ansioso, e vive até morrer, né? Até o tempo de morrer. Agora eu aqui que sou filho de Deus, tenho Deus na minha vida.
Ele é o Senhor da minha vida. Por que eu vou andar ansioso? Não, eu tenho que também desfrutar da vida, tenho que desfrutar. Hoje eu fui na minha chácara ali na Beira Rio, tem uma chacrinha, é um localzinho. Aí a Ruth foi fazer uma coisa, você vai por onde? Vou por aqui, então eu vou caminhar na frente. Aí tu me pega lá na frente, anda assim 1 quilômetro ou mais. Aí fui caminhando e fui louvando o Senhor. Senhor, eu vim aqui aproveitar esse momento para ficar contigo, porque o meu melhor momento do dia é quando eu estou contigo. Nada é mais importante do que contigo, mas eu quero sentir. Aí estava aquele vento, eu digo, olha Senhor, tua presença é tão real em mim que o vento está batendo em mim, porque esse vento é Deus manifestado, Deus se manifestando através do vento, desse ar que eu respiro, desse Tocantins lindo. E eu fui assim, vivendo cada momento, e dizia, eu quero te louvar por isso. Essas coisas eu podia nem ver, mas estou vendo, porque foi o Senhor que fez. Deus faz isso tudo, irmão, por nós. Mas eu podia estar caminhando ali ansioso, desesperado, preocupado. Não, para que preocupado? Na hora que o Senhor quiser levar, Ele vai levar, não tem quem possa impedir. Quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele já tem um dia determinado, nesse dia Ele vai vir mesmo, não tem quem impeça o dia da volta, não tem quem impeça o dia da nossa morte, nada vai impedir. Nós oramos a Deus é para reconhecer Deus e dizer assim, venha a nós o teu e seja feito a tua vontade. Nada é melhor do que a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Então, vamos ficar tranquilo, passar esse período de pandemia aprendendo com o Senhor, né? Vivendo com a nossa família, com nossos filhos, a mulher com o seu marido, o marido com a sua esposa, lá no seu trabalho, lá com o seu pastor na igreja, seu pastor congregacional. Veja, tudo isso é Deus, é a bondade e a misericórdia do Senhor, preparando tudo para nós. Eu vi aqui o irmão dizendo o seguinte, o pastor Hildo mesmo assim, como Deus foi bom, preparou um ambiente antes da pandemia. Também tu falou isso, né? Preparou esse ambiente, a mídia. Vocês nem sabiam que ia ter essa pandemia, mas Deus já sabia e começou a preparar. Quando deu o problema quando entrou o período da pandemia, aí chamamos o pessoal da missão, todo mundo, né? Você sabe, fica naquele primeiro momento, chama-se ansiedade e murmuração. Peraí, Deus já está providenciando o Jair Bolsonaro para preparar o salário dos missionários. Fique tranquilo, é R$600. R$600 vai vir para botar o pão na mesa. Fique tranquilo, Deus vai fazer. Hoje, depois de 3 meses, eu estava falando com o Antônio Luiz, que é tesoureiro, acho que ainda é tesoureiro, né? Ele disse, como Deus é bom, todo mundo fechado, mas as rendas da igreja caíram, mas tão pouco, porque era para nós estar todo mundo quebrado, mas nós não estamos quebrados. O Senhor, Deus tocou no coração do povo, abençoou, e os fiéis correram para a igreja para dar dízimo. Você já pensou, irmão? Foram deixar o dízimo na casa do Senhor, e o Senhor manteve tudo no seu devido lugar. Estamos saindo de cabeça erguida. Como Deus é bom. Curva a sua cabeça, eu vou orar e terminar. Querido Deus, como eu te agradeço, Senhor, por esse momento, estar aqui compartilhando a tua palavra. Ah, Senhor, meu coração brota do meu coração o rio de Deus para dar inspiração, para dar graça, para poder compartilhar a experiência. E eu sei que nessa noite o teu Espírito Santo, que foi derramado no nosso coração, está fazendo teu povo entender, e nós vamos ver, Senhor, do nosso coração brotando o rio de Deus, para não faltar nada, Senhor, de saúde, graça, poder. O Senhor é o nosso suprimento invisível que nós não estamos vendo, mas é verdade, o Senhor está cuidando de nós, para que não falte nada, não falte o pão na nossa mesa,
não falte o amor para com nossos familiares, não falte o desejo profundo de te servir, de te buscar, Senhor. Muito obrigado. Senhor, eu quero te louvar por cada um dos teus filhos que vieram. Eu sei que o Senhor já deu a cada um deles a saúde física. O Senhor já tomou as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós já estamos curados no poder do nome do Senhor. Nós já estamos felizes, Senhor. Somos as pessoas mais felizes dessa terra, porque nós temos Jesus. Jesus é a dádiva de Deus, é o presente do amor de Deus. E nós recebemos pela nossa fé Jesus, que vive em nós e governa nossas vidas. E é no nome dele, Pai, que te damos muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.